Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realiza prodígios, realiza prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte, realizas prodígios, Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Nessa tarde de novembro, de repente escureceu, um avião assim caiu, 5 vidas se perdeu. Muito triste a notícia que em instantes se espalhou. Uma moça talentosa, com o brilho de estrela, para sempre se calou. As lágrimas nesse momento no rosto teimam enrolar, ao pensar no anjo Léo, que órfão de mãe ficará. Apenas 26 anos, essa jovem aqui viveu, mas marcou uma geração nas letras que escreveu. E assim, sua voz está marcada, para sempre registrada, nesse mundão de meu Deus. Como cristãs que nós somos, nos resta então orar e pedir a Deus no céu que ampare singular, onde de hoje em diante eles jamais vão entrar, e que sirva de lição para quem for continuar. E assim, nós do Ministério IA estamos aqui para fazer a nossa oração pelas famílias das pessoas que perderam seus entes queridos. Não é isso, minha amiga Charlane? Boa noite. Boa noite. Então, nós estamos aqui e vamos abrir já abrimos esse momento, na verdade, né, com a Charlane, fazendo a oração em forma de canção. Eu declamei o poema que eu fiz ontem, quando eu soube do acidente. E para te falar, Charlane, esse acidente mexeu muito comigo, muito. E por que esse acidente mexeu muito comigo? Porque, na verdade, eu sempre ouvi as músicas da cantora Marília Mendonça, mas nunca parei para observar o seu perfil. E sabe o que me surpreendeu tanto? Foi saber que ela tem idade para ser minha filha. Pois ela é mais nova que meu filho, Charlane. E quando eu ouvi a Marília Mendonça, aquela vozeirão, eu imaginava uma mulher, um mulherão, né, de uns 40 anos. E ontem, quando eu fiquei sabendo que ela tem 26 anos, ou seja, é uma jovem, né, na flor da mocidade, com tudo pela frente. E então, Charlane, eu fiquei imaginando na necessidade de nós buscarmos os nossos sonhos, de nós não deixarmos nada para depois. Porque o dia mais importante da nossa vida é hoje.
A hora é agora. E por muitas vezes, Charlane, nós deixamos que muitas pessoas ou muitas coisas nos atrapalhem na nossa missão, no nosso chamado, em realizar o nosso propósito. Às vezes porque falamos que temos vergonha de falar em público. E eu queria quebrar um paradigma aqui nesse momento. Que ninguém tem vergonha de falar em público. O que nós temos, amiga, é vergonha de falhar em público. Nós temos muita vergonha de falhar em público. Por quê? Porque nós estamos sempre preocupados com a opinião do outro. Com o que o outro vai pensar de nós, com o que o outro vai falar de nós. Muitas pessoas que eu convido para vir fazer uma live comigo aqui na página Irene Pianissola ou no nosso canal no YouTube, porque nós temos um canal no YouTube, Muito Além da Taxia, e as pessoas geralmente entram em pânico quando você fala em live, mas por essa necessidade de aprovação. E isso vai acabando conosco. Então eu gostaria de convidar a Charlane agora para levantar um clamor em oração pela vida dos familiares. Porque, gente, quem já partiu, está no braço do Pai. Nós esperamos que esteja. E não se engane, só estarão no braço do Pai se plantaram aqui na terra a semente que vai dar fruto no céu. Ou do contrário, não estarão. Então nós oramos para que eles tenham esse tempo que eles passaram aqui na terra, o pouco tempo que a Marília teve na terra, que ela tenha semeado o suficiente para estar nos braços do Pai. Foi uma perda irreparável. Coloca para mim ali na live enquanto... Então, assim, foi uma perda irreparável, mas nós temos que lembrar que não foi só a Marília Mendonça. Ela tinha tio, ela tinha mais 4 pessoas que também perderam uma vida. Então, ou seja, são 4 famílias que perderam seus entes queridos, que estão nesse momento, passando por esse momento de dor, né, de desespero. E é muito difícil nós seguirmos confiando no que está aqui. E o que está aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como nós seguimos confiando nisso? Nós seguimos confiando nisso através da fé. E a fé é algo que não se explica. A fé simplesmente se tem ou não se tem. Por isso, Charlane, gostaria de te convidar para fazer uma oração pelos familiares da Marília e pelos familiares dos outros integrantes que a gente não conhece, mas que com certeza também estão sofrendo muito. Então, nesse momento, né, nós como cristãos, o nosso dever agora é orar, né, por essas famílias, por aqueles que ficaram e estão vivendo esse momento de dor. Esse momento difícil, essa noite traiçoeiras, né? Que é para quando chega uma notícia dessa na nossa casa, na nossa família, nós vivemos essa noite traiçoeira. Mas a certeza é que nós temos, é a fé, né? Que nós temos, como a Irene colocou aqui, que não pode jamais morrer. É a nossa fé que nos coloca de pé nessas horas. E assim, vamos pedir a Deus que neste momento possa visitar cada família que se encontra agora passando por essa dor, dessa perda. Que o Senhor agora possa consolar, confortar, trazendo a calmaria ao coração de cada familiar que está vivendo este luto. Né? Que nenhuma dessas famílias entre em desespero, entre em depressão. Já vamos assim profetizar mesmo o conforto, o consolo dessas famílias, que neste momento é só Deus na vida de cada um agora, nesse momento. Por isso veio
essa canção assim no meu coração, né? Que Deus, ele está aqui. Deus está agora visitando cada família, cada lar que passa por essa perda. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento, o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu problema, fale com Deus. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Após a dor vem a alegria. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Me arrepiei aqui agora, hein? E nós não estamos aqui sendo hipócritas, dizendo que é fácil, porque não é fácil, né, Chá? Não. Não é fácil num momento como esse olhar para o céu e dizer:
tudo posso naquele que me fortalece. Não é fácil. Não é uma situação fácil, se não é fácil para nós que estamos de longe. Imagina para quem está sentindo isso na pele. Para quem está com uma criança de 2 anos de idade em casa e sabe que a mãe não vai retornar. Não vai retornar do seu ofício. Uma mãe que saiu para o trabalho, ela não vai retornar. Então dizer que é fácil não vacilar na fé, não é. Por isso que nós precisamos estar mandando energia positiva de onde quer que a gente esteja. Se nós somos cristãs e acreditamos nesse Deus, gente, nós temos que seguir confiando que Deus continua no controle. Ah, mas por que que isso aconteceu? Eu não tenho resposta para isso. A Charlane não tem resposta para isso, mas nós temos uma certeza. Deus continua no controle. E para mim, Charlane, que trabalho com uma comunidade como amigóloga de uma comunidade da ataxia, que as pessoas vivem reclamando e vivem, tem pessoas que chegam a cogitar em tirar a sua própria vida pelo fato de ir para uma cadeira de rodas ou por ficar dependente. E aí nós nos deparamos com uma situação como essa, onde uma jovem perfeita perde a vida com 26 anos de idade. O que eu refleti muito durante esse dia de hoje foi o seguinte: já pensou se ela tivesse ficado, numa cadeira de rodas? Ela poderia continuar cantando e encantando o mundo se ela quisesse? Ou ainda, se ela não quisesse, ela poderia se reinventar e procurar algo que ela tivesse afinidade para fazer. Mas ela não teve essa oportunidade. Nenhuma daquelas pessoas que estavam naquele avião tiveram essa oportunidade. Então, a frase que eu sempre uso para as pessoas da minha comunidade da ataxia é: enquanto há vida, há esperança. Só que no caso deles, não tem mais a esperança, porque não tem mais a vida. Então é isso que eu quero, meu Deus, como eu quero que vocês reflitam, tanto quanto esse acidente me fez refletir. Que enquanto há vida, há esperança. Então, se Deus, de alguma forma, permitiu, por que nós temos que dizer isso? E às vezes é chocante para você ouvir isso. Deus permitiu que esse acidente acontecesse. Ai, que triste. Muito triste ouvir isso e falar isso também é muito triste. Mas nós cremos. O que nós cremos, Charlane? Que nenhuma folha... Uma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Se nós abrimos a nossa boca para dizer que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, quer dizer que nós acreditamos que isso foi permissão de Deus. E por que Deus não permitiu então que você que está aí para ir para uma cadeira de rodas, que está querendo morrer, morresse? Porque para a sua vida Ele ainda tem algum propósito. Enquanto nós abrimos o nosso olho, enquanto nós respiramos, nós temos a fórmula mágica da mudança para qualquer situação, que é a vida. Agora, quando ela é tirada de nós, aí sim acabou a sua oportunidade aqui nessa vida. Porque o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. E depois que uma pessoa nasce, ela não morre. Ela renasce para outra vida. Então nós
Nascemos e passamos de uma vida para outra. Pelo menos é isso que a nossa fé nos leva a acreditar. E é isso que nós temos que ter aqui na Terra, a convicção de que nós estamos passando por um momento de semeadura. Eu sempre falo, Chá, que a vida é um teste. A vida é um teste. Isso que nós estamos passando aqui, nós estamos contracenando nesse teste, nesse palco, nessa novela chamada vida. Só que ela vai acabar. E a minha, a sua, a de todos nós vai acabar. Agora, o mágico da vida é isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ou vocês imaginam se a Maria pelo menos tivesse pensado que ontem poderia ser o último dia da vida dela, ela teria entrado naquele avião? Com certeza que não. Então é por isso, gente, que essa é a tristeza, mas também é a beleza da vida. Eu pobre, um rico, um milionário, preto, branco, católico, evangélico, muçulmano, todos nós, ateu, ninguém sabe o seu dia final. E é por isso que nós continuamos aqui na Terra. E nós, como cristãos, temos que plantar. Nós vamos semeando para quê? Para podermos dar fruto. Para podermos conseguir o nosso passaporte para o céu. Eu tenho um poema que diz assim: tudo que um dia eu tenha, que o tempo não levar, um dia então terei que aqui na terra deixar. Pois pro céu aonde vou, só entra de mãos vazias. Lá não se aceita malas, não entra nada que eu tenha, somente aquilo que eu sou. Por isso eu vivo leve, não me apego às coisas não. Dou valor inenarrável a tudo o que eu posso levar aqui no meu coração. Por quê? Porque isso, meu amigo, nem mais a sombria morte me tira a bela sorte de comigo carregar. E tão belos sentimentos servirá de passaporte com um visto permanente para no céu eu habitar. Quando esse dia chegar e para o céu eu partir, vão poder se alimentar de tudo que eu escrevi, mas eu vou de mãos vazias. Meu legado eu deixo aqui, para que te sirva de base pro teu caminho seguir. Então, quando finalmente o seu dia assim chegar, que Deus possa prontamente o seu visto liberar. E nesse momento mágico, voltarei a te encontrar. E juntinhas nesse céu, sempre iremos morar. Então, se a gente compreender a grandeza que é isso, de que nada nos pertence, a gente vai viver muito mais leve, a gente vai viver muito mais feliz, sem essa preocupação de acúmulo, de acumular. Charlane, eu vou te pedir para comentar agora sobre alguns versículos da Bíblia. O que você acha? Porque são versículos difíceis de nós podermos conciliar em momentos como esse. E um dos que eu acho mais forte na Bíblia é esse. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Me fala, o que você acha que no momento de dor,
como esse, um momento em que o coração está sangrando. A avó dela recebeu a notícia da morte da neta e também do filho. Imagina como seguir confiando nesse versículo, Charlane. Fala aí para nós. Foi justamente essa palavra que hoje eu, entrando lá na igreja, hoje, né, tipo catecismo, eu peguei dentro da caixinha e justamente essa palavra que me veio. O título, né, da meditação era essa palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É bem assim, a gente tem que ter muita fé nela, né, tomar posse mesmo dessa palavra, porque se ele está falando que todas as coisas cooperam, né, para o nosso bem, então a gente tem que acreditar que mesmo que algo ruim aconteça, vai ser para o nosso bem. De alguma forma, Deus vai tirar um bem maior desse mal, né? Nós vamos passar pela dor, pelo luto, vamos chorar, vamos ficar angustiados, vai doer muito, mas pode ser assim, pode ser não, eu acredito nisso, né? Que lá na frente eu vou conseguir ter uma visão diferente daquilo que me aconteceu lá atrás. Então eu vejo, nossa, então aquilo aconteceu olha hoje como que eu sou, olha o que eu me transformei. Quer dizer, ali naquele momento, aquela prova, para mim é uma prova. A gente passa, uma prova, né? Nesse momento de perda, assim, Deus está provando a nossa fé, a nossa força, e nós sabemos que a nossa força vem dele. E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele é o caminho. Não tem outro caminho. Eu preciso, então, buscar o caminho, que é ele. E eu sei que nele eu vou encontrar tudo que eu preciso. Que eu vou encontrar força, eu vou encontrar a perseverança de continuar, entendeu? E conseguir ver alguma coisa boa. E alguma coisa boa vai acontecer. Eu vou ser transformada, entendeu? Eu acredito assim que na dor eu sou transformada. Eu amadureço na fé, na espiritualidade, na minha intimidade com Deus, na minha forma de ver as coisas, ver o mundo, ver o outro. Acho que tudo isso vem para melhorar. Então, é nessa linha assim que eu acredito, vejo assim essa palavra como eu acredito, talvez não na hora a gente vê que tem algo bom acontecendo, mas lá na frente nós vamos conseguir ver o que aconteceu de bom. Agora nós vamos ouvir a opinião da miúda Ia. Mas brincadeiras à parte, esse versículo, ele precisa estar totalmente casado com um outro, que diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque se você não confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida, você não vai conseguir confiar nesse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo, ele tem algumas pegadinhas, porque ele diz assim, que todas as coisas. Ele não fala assim: Charlane, quando te acontecer algo bom, isso vai cooperar para você. Agora, quando acontecer algo ruim, isso não vai cooperar para você, não. Ele diz que todas as coisas. Mas qual é a outra pegadinha desse versículo? Ele não diz que vai cooperar para o bem de todos. Não. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem. Acontecem coisas na vida dela e elas ficam falando isso como se elas estivessem se apegando à Bíblia. Mas é muito claro, todas as coisas cooperam para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então é essa certeza que a Charlane e que você precisa ter.
Será que eu faço parte desse grupo aonde todas as coisas cooperam para o meu bem? E quantas pessoas, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou dizendo que nós temos que todos os dias fazer uma revista na nossa vida, para saber o que está nos levando para fora desse grupo. Gente, porque às vezes nós pensamos que nem todo mundo, uma coisa que nós precisamos saber, nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Agora tem um espaço reservado, selecionado para os filhos de Deus, para aqueles que amam a Deus. E é nisso que nós temos que todos os dias observar, levantar da nossa cama e entregar o nosso dia nas mãos de Deus. Quer dizer que eu vou levantar da minha cama, entregar o meu dia e pronto? Tá tudo feito? É assim, Charlane? Porque tem uma passagem que diz o quê? Faça tua parte que eu te ajudarei. E agora eu te convido a comentar sobre essa passagem. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Aí essa palavra vem nos dizer assim que para ajuda vir, né? Ela é preciso ter mão dupla, né? É mão dupla, quer dizer, não é eu que vou fazer sozinho, não é Deus que vai fazer sozinho, né? É eu e Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte, que é o meu possível. É o possível que eu posso fazer, realizar. E o impossível ele vai fazer. Porque o impossível fica para ele. Mas o que tiver, que cabe a mim fazer, o possível, eu tenho que fazer. E o impossível, eu deixo para Deus. Eu tenho uma frase que eu digo que Deus ele vai operar quando as tuas possibilidades acabar. Então até, é o que a Charlane disse, até onde é seu, até onde é com você, é seu. Então Deus não vai fazer por você. Não. Deus vai fazer aquilo que você não tem possibilidade de fazer. E Ele está por perto e Ele sabe de todas as coisas. Só que o engraçado, Charlane, é que Deus não invade a sua intimidade. Porque qual é a grande diferença entre o inimigo e Deus? Os dois têm poder, tá, pessoal? Não se engane, os dois têm poder. Acontece que o inimigo é traiçoeiro. Ele, se você deixar uma brecha, ele entra, ele invade. Deus não. Como é que Deus fala, Charlane? Clame A mim. Clame a mim. E eu te responderei. Significa que ele está na porta, mas ele só entra quando ele é chamado. É por isso que a Bíblia insiste na frase: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando você ora sem cessar, você está convidando Deus a todo momento para estar presente na sua vida. E quando você convida a Deus para estar presente na sua vida, o inimigo tem medo de entrar. Porque aí ele sabe que a batalha é grande. E na verdade, né, você falando isso, não somos nós que temos que ter medo do inimigo. É ele que tem que ter medo da gente, porque nós temos um Deus, nós acreditamos que Deus é maior do que tudo. Então, se nós temos Deus como nosso protetor, nosso escudo, estamos, né, como diz lá no Salmo 91, estamos sob a proteção do Altíssimo. Então, o mal, ele não pode contra nós, né? Porque nós temos essa proteção de Deus.
Então não temos que temer a nada. Na verdade... Mas é aquilo que você falou no início. Nós só não podemos dar brecha. Porque se a gente der brecha, aí vai culpar Deus? Não, somos nós mesmos culpados, né? Nós damos a brecha para ele entrar. E qual seria essa brecha? Vamos dar umas dicas dessa brecha? Você levanta da tua cama atrasado, sai correndo pro trabalho, você não pede a Deus que seja o teu escudo, que seja a tua proteção. Você chega no trabalho, o seu amigo do lado já começa a falar uma coisa que te leva... E aí o seu trabalho vira um ambiente desfavorável à presença de Deus. Pessoal, uma coisa que eu aprendi é: nós podemos levar Deus por onde quer que nós passamos. Às vezes eu tenho pessoas que dizem assim: ah, mas eu não sou padre, não sou pastor, eu não sou isso, não sou... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu passei pela educação aonde eu ouvi dizer que o Estado é leigo. Não se fala em Deus aqui, não. Gente, eu passei todos os anos na sala de aula e nunca comecei uma aula. Falo isso sem medo de ter a presença de algum aluno aí. Por quê? Porque é verdade. Nós nunca começamos uma aula, Charlane, sem pedir a permissão de Deus. O Estado é leigo, não se fala em religião. E isso eu nunca falei em sala de aula. Tanto que alguns alunos começavam e terminavam o ano sem saber qual a minha religião. Tá? Porque não tem nada a ver. Nós fazíamos uma oração ecumênica pedindo permissão a Deus para que direcionasse, para que oportunizasse um ambiente favorável. E eu vou te dar uma dica para você que está aí, que é professor, que não sabe como controlar a sua sala de aula. Ora com seu aluno, que eu duvido que ele vai te desrespeitar, que ele vai te responder, que ele vai falar mais alto com você. Ele vai passar a ter um nível de respeito por você muito grande. Sabe por quê? A maioria dos nossos alunos não tem quem ore em casa com eles. A maioria dos nossos alunos são carentes emocionais. E toda criança, todo adolescente, todo jovem, ele está em busca de alguém que o dê controle emocional. E se você, professora, representa isso na vida dele, ele vai passar a ter um nível de respeito muito grande por você. Eu falo isso, Chá, porque assim, eu tive a oportunidade de experimentar isso nas escolas, nas salas por onde eu passei. Graças a Deus. Eu passei o meu tempo na escola e eu não tive nenhuma escola que eu tive atrito com nenhum dos meus alunos. Atrito sério com nenhum dos meus alunos. Tanto que eu fui a professora de matemática que não chamava pai na escola, que não levava aluno para a sala do diretor, porque eu sempre resolvi os nossos conflitos em sala. E o que me dava essa segurança era o ambiente que nós proporcionávamos ao entrar na sala. Um ambiente de confiança, um ambiente de oração, um ambiente onde a gente sabia que a gente tinha um diálogo. E isso é muito importante. Pode falar, dona Chá. Se você deixar eu falar, eu vou ficar falando a noite toda. Não, eu quero só complementar isso que você falou, porque eu também, desde quando eu comecei, né, a lecionar nas escolas, eu também nunca comecei uma aula sem pedir a permissão de Deus. Claro que a presença dele era mais importante, né? É o Espírito Santo ali agindo, conduzindo, né, a
as nossas atitudes, nossas decisões, né? E qualquer situação que acontecesse seria até mais fácil ser resolvida. Com certeza. Entendeu? Porque nós oramos, nós colocamos Deus ali em primeiro lugar, né? Então Ele, né? A dificuldade vai vir. Todos os dias nós temos as lutas, né, na sala de aula, mas a diferença é que você fez a oração, você preparou o lugar, o ambiente, para no final você ter um resultado, entendeu? E o resultado é bom, é satisfatório, você vê resultado, entendeu? Você vê como que aquela criança, talvez no momento, igual eu já tive essa experiência, começou agitada, né? E aí a gente, nós mesmos, no nosso silêncio como professora, vai pedindo ali o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e me dá a palavra certa, o que eu vou falar com aquela criança, como que eu devo agir naquele momento, entendeu? E ele faz, ele vem e realmente é ele que nos conduz. Com certeza. E aí as coisas são resolvidas. Com certeza. Entendeu? Eu vou pedir a Charlane para cantar a música Milagre. Respira fundo. Respira fundo. Vamos mandar um beijo para Angelma em Santa Catarina. Vou mandar um beijo para Leia Grilo, pro Gabriel Firme, pro não consigo, tá? Para o Genilson, para Vaninha de Linhares, Vaninha, Jusilene Matos, minha amiga de Linhares, para minha amiga de São Paulo, Tatiana Correia, para Maria Eduarda, e um beijo para todos vocês que entraram aqui, para Carol, minha prima da Serra. Não, Carol é minha prima de Jardim Camburi, a mãe dela que é da Serra. Pronto? Pronto. Bora, sempre pronta. É só pra brincar, né? Como diz assim, já nasci pronta. Só pra descontrair. Isso aí, já nasceu pronta, com o Espírito Santo reinando, então. Exatamente. Então vamos lá. Milagres estão acontecendo. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Se é sonho tudo que estou vivendo. Se é sonho tudo que estou vivendo. Não me deixe acordar. Não me deixe acordar. Mas não é sonho, não. É o cumprimento da promessa de Deus. Porque Ele é fiel e cumpre todos os planos teus. Não é sonho, não. É o cumprimento da promessa na minha vida. Tome posse, é milagre sim, pois meu Deus não se esqueceu de mim, e assim como prometeu, eu cumprirei minhas promessas em ti. Você vai viver muitos milagres. Você vai viver muitos milagres. Você vai viver muitos milagres. Se fica na minha presença, você vai viver muitos milagres. Você vai viver muitos milagres. Se permanecer em mim, você vai viver. Você vai viver muitos milagres. Você vai viver muitos milagres. Se fica na minha presença, você vai viver muitos milagres. Você vai viver muitos milagres.
se permanecer em mim. Amém. Amém. Como aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa canção também tem uma pegadinha. Você consegue identificar qual é a pegadinha dessa canção? Essa canção está dizendo que você vai viver muitos milagres, mas a pegadinha, se ficar na minha presença, se permanecer em mim. Às vezes a gente fica só com a parte confortável da coisa, né? Uhum. Qual é a parte confortável? Viver os milagres. Mas para viver o milagre, nós temos que pagar o preço. E pagar o preço, nesse caso, é ficar na presença. É permanecer na presença. Passar pela presença de Deus é muito fácil. Muito fácil. Agora, permanecer na presença, independente do que nos aconteça, eu vou falar da minha experiência própria. Eu vim de uma família muito numerosa, aonde eu fui a única a estudar. Eu estudei, eu me formei, eu me casei. Fui a única das filhas a se casar na igreja. Olha, eu tive, no final, na hora da minha aposentadoria, eu tinha 8 diplomas. É muito fácil. É muito fácil confiar nos propósitos de Deus, nos milagres de Deus, em tudo, né? Só que aí vem a grande provação. Aí veio algo que me tirou todos esses diplomas. E aí o que eu fiz? O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Em momento algum eu me revoltei. Em momento algum eu disse, não, Deus, eu conquistei, por que que tá tirando de mim? Eu sabia, Charlane, que por minhas forças próprias, por minha condição financeira própria, eu não teria condições de ter cursado uma faculdade de matemática, sem jamais ter atrasado uma mensalidade sequer. Eu sabia que tinha propósito de Deus naquele negócio. Então, quando ele me pediu de volta, a única coisa que eu fiz foi: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Mas eu sempre digo que criança faz o que quer. Agora adulto faz o que precisa ser feito. E o que precisava ser feito nesse momento era ver o coração sangrando e continuar firme na presença. E continuar ali na presença de Deus. Então, para hoje eu estar vivendo esses milagres, porque não enxergar que o que tem acontecido na minha vida são verdadeiros milagres, é como negar a Deus. Mas para mim viver esses milagres, para mim tomar posse desses milagres, 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros, miúda ia magunando toda essa história, 5 canções gravadas, eu preciso o quê? Permanecer na presença. Então, é isso.
É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas que faz parte da minha comunidade da ataxia. Muitos me dizem assim, Charlane, para você é fácil, você ainda anda, você ainda fala. E eu quero dizer que não tem nada a ver com isso. É motivacional, é o que você tem aí dentro que te motiva. Porque se eu deitar ali na minha cama e não puder mais levantar, eu vou ligar o celular e vou fazer a minha live. Isso não vai me impedir. Quando a minha voz começar a embolar, que vocês sabem que a ataxia ataca muito a voz, mas nós temos aqui a Clarinha. Você conhece? Clarinha? Não. Talvez você não conheça, mas quando terminar a live aqui, depois eu vou te mostrar o Instagram dela. É uma pessoa que não fala fluentemente pela doença dela e está aqui. Então é uma escolha. É uma escolha. Eu, Irene, escolhi ser feliz. E vou pagar o preço por isso. Vou pagar o preço por isso. Me manter na presença de Deus é pagar um preço. Porque é muito fácil você pegar o que tem de bom do reino de Deus e na hora da provação você virar as costas. É o que mais acontece. Mas se você quer viver os milagres de Deus, se você quer encontrar... As pessoas às vezes nascem... Uma coisa que eu fico totalmente... As pessoas nascem e muitas vezes morrem sem saber qual é o propósito da vida delas. Sabia, Chá? Uhum. E isso não pode acontecer, porque o propósito da nossa vida é muito simples. O propósito da nossa vida é viver. Quando que nós deixamos de cumprir o propósito que nós temos para nós? Quando nós paramos no meio do caminho, quando nós perdemos o desejo de viver, nós estamos deixando de cumprir o nosso propósito. Ok? Eu cumpro o meu propósito, eu vivo intensamente, eu não tenho medo de morrer, eu tenho um verdadeiro pavor de não viver. Então eu cumpro o meu propósito. É lógico que eu sei que Deus tem um propósito maior, mas eu estou em busca de cumpri-lo. Não é isso, Chá? Com certeza. Eu vou pedir a Charlane para ler o Salmo 91. Eu estou sentindo esse desejo e eu vou pedir a ela porque minha vista não ajuda. Então, com muito ênfase, a Charlane vai ler o Salmo 91 e eu convido você que está aí do outro lado para fechar os seus olhos nesse momento e deixar que esse salmo penetre o seu coração. E que você também eleve o teu pensamento agora naquelas famílias que perderam seus entes queridos. E peça a Deus para levar nessa corrente de positividade esse salmo até o coração daqueles que precisam. Não só daquelas famílias, mas de todas as pessoas que estão passando por esse momento fora da presença de Deus. É muito difícil sofrer, mas mais difícil ainda é sofrer sozinho, fora da presença de Deus. E esse salmo ele é muito forte, né? Porque aqui está o segredo, que é confiança. É confiar mesmo nos cuidados que Deus tem por nós. E acreditar que Ele está cuidando de tudo. Então o salmo vai dizer assim: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos,
nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Aqui Olha, também tem umas pegadinhas, né? muitas pegadinhas, mas uma que define tudo. Sabe qual é, Chá? Escolha. Nós temos livre arbítrio. Gente, e conseguir lidar com essa palavrinha foi a salvação da minha vida. Como eu venho de uma família grande, existem muitos conflitos e muitas confusões. E eu achava que eu tinha que dar conta do conflito e da confusão do mundo. E aí Deus foi falando ao meu coração: se eu que sou Deus, dou livre arbítrio, quem é você para não dar? Olha, Chay, eu confesso que depois que eu entendi essa conversa com Deus no pé do ouvido, quem é você para não dar? Eu abri mão de muita coisa. Não é que eu desisti da minha família, não é que eu não ajudo, não é nada disso. Eu simplesmente respeito. Respeito e entendo que o tempo do processo é diferente para cada um. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, dos meus 16 irmãos, eu sou a única que continuo na Igreja Católica. Então, cada um deles fizeram o quê? Uma escolha. Graça e paz deles terem se encontrado com Jesus, aqueles que se encontraram, ótimo, maravilha. Mas eu tenho o privilégio de não precisar ter ido me encontrar com Jesus, porque Jesus se encontrou comigo. No dia do meu batismo, Jesus se encontrou comigo e de lá até aqui, ele ainda não se afastou de mim. Jesus encontra com todos nós no dia do nosso batismo. E não é ele que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Então, quando alguém troca de religião, quando alguém vai buscar se aproximar desse Jesus em outra religião, tudo bem. Porque o importante é você se encontrar novamente com ele. E para mim, o que é religião? Religião é o bocal aonde você coloca o seu carregador. E muitas vezes nós vamos para a igreja com a nossa bateria zero. Aí nós colocamos lá no carregador e o que acontece? Saímos de lá e nada aconteceu.
Então, se isso está acontecendo, é porque não está conectando. E a missão da igreja é te conectar com Deus. Então, eu sou totalmente tranquila em relação a isso. Deus é um só. Só existe uma conexão quando nós fazemos isso aqui. Mas por que nós temos que viver em comunidade? É uma ordem de Deus. Ninguém será salvo sozinho, já diz a oração. Mas a salvação é individual. Que interessante isso, né? Então, que você busque, aonde você estiver, essa conexão com Deus. Não importa qual seja o lugar. Que essa conexão, ela tem que te preencher. Ela precisa recarregar o seu coração. Porque só alguém com o coração 100% preenchido pode ter força para continuar na presença. E quando eu continuo na presença de Deus, eu tenho que ter sabedoria para receber os milagres. E por que precisa ter sabedoria para receber os milagres? Porque Deus só age através de pessoas. Deus só age através de pessoas. O remédio que eu tomo é o milagre que Deus mandou para mim através do médico que ele usou para me receitar aquele remédio. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que não acreditam em milagre e aquelas que veem milagre em tudo. E eu sou uma dessas. Deus usou um escritor, o Wellington Torres, para trazer a miúda Ia para a minha vida. E essa miúda Ia é a minha companheira, a minha companhia, que me ajuda muito a seguir nesse caminho. A Charlane é a amiga que chegou na minha vida através de milagres. Então, nós precisamos ter esse olhar espiritual para enxergar que Deus realiza milagre ontem, hoje e sempre. Mas sabe o que acontece, Chá? Acontece que a gente fica esperando tocar trombeta, fica esperando uma escola de samba passar para a gente entender que o milagre está chegando. E a gente não vê o milagre acontecendo ali, nas pequenas coisas. E isso faz com que nós perdemos essa conexão com esse Deus maravilhoso. Só para completar aí, quando você falou essa questão da gente se conectar, né, com Deus, ter essa conexão. Igual você vai para a igreja e muitas vezes você vai e sai do mesmo jeito. Porque falta o quê? A sua abertura, né? Essa conexão é essa, é abrir o seu coração para você poder realmente ter essa conexão com Deus. Porque como você colocou lá, ele bate na porta, né? A gente faz um convite através de pessoas, né? Exatamente, Deus usa as pessoas para nos chamar, para ir ao encontro dele. Então, às vezes ele usa muitas pessoas e a gente às vezes nega, né, esse convite, não quer ir. Não. É aí que a gente tem que pensar, né? É hoje, não é para amanhã, é para hoje, é agora que Deus quer ter esse encontro com você. E aí essa é a brecha que nós temos que dar, essa abertura para que Deus possa se conectar com a gente. E aí ele vem e transforma a nossa vida, né? E a gente precisa permanecer. Não é só uma vez, é todo dia, é toda hora. Porque a gente não se alimenta só um dia, né? Então, a nossa alma precisa também ser alimentada todos os dias. Muito bom isso, Chá. Entendeu? Muito bom. Então. Muito bom essa comparação, porque algumas pessoas me perguntam, Irene, você ora todo dia de madrugada? Sim, eu tomo café todo dia pela manhã. Só que antes de eu alimentar o meu corpo, eu alimento a minha alma. Eu tenho essa conexão com Deus e eu recarrego a minha bateria
na madrugada, para que eu tenha força de durante o dia, por onde quer que eu passe, eu falo em Deus. Quem quer que chegue perto de mim vai levar uma palavra de Deus. Às vezes nem é bíblico, mas é a sua forma de tratar a pessoa. Você precisa estar cheio, porque ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu sempre falo com meu marido. E outra também que eu gosto muito, completando. Fica à vontade. É que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, o que eu tô me preenchendo? Meu coração tá cheio de quê? Tá cheio de quê? Exatamente. Essa é a grande pergunta. Meu coração tá cheio de quê? Às vezes você brigou com o marido, dormiu emburrada com o marido, e o seu coração no outro dia acorda cheio de quê? Então é essa configuração. É como se nós fôssemos um celular que precisássemos ser configurados todo dia para poder ter certeza de que nós estamos em conexão. É muito importante isso. E eu e Charlane não temos por que negar, somos católicas e nós temos essa conexão intermediada por Nossa Senhora. E senta aqui bem do meu lado, respire fundo, mas continue calado. Só ouça e saboreie o que eu tenho para contar. Há mais de um ano, amigo, que eu já não mais ando só. O auxílio de uma bengala se tornou meu bem maior. Mas de boa aceitei. Com um sorriso compensei esse aperto no meu ser. Quando um dia Deus mandou um anjo me visitar, disfarçada de amiga, ela se pôs a chegar, me envolveu com teu carinho, conquistou o amor meu. Então me fez um convite. Vou te levar até Deus e pedir a Nossa Senhora que sustente os passos teus. De agora em diante, quando você for andar, mesmo com essa bengala, é a nossa Virgem Maria, é ela quem vai te guiar e te dará a vitória, para que nenhum vivente dela possa duvidar, e te manterá de pé, para que em toda a nação o seu nome possa chegar. Eu então obedeci. Ao meu anjo eu escutei e entreguei o meu sim à minha Nossa Senhora, ao meu Jesus e meu Deus. Nós, nem eu, nem a Charlane, aliás, nós, com certeza respeitamos todos os tipos de manifestação de fé, mas a gente jamais vai negar a nossa fé. A Nossa Senhora que traz para minha vida a certeza de como é maravilhoso poder contar com o colo de mãe. E, claro, que não poderia faltar para finalizar. Demorou. Não pode faltar pra gente finalizar esse bate-papo aqui. Muito legal, por sinal, adorei estar com vocês. E você, Charlane, gostou de estar com o nosso pessoal? Com certeza, foi um maior prazer, né? Esse convite veio assim inesperado, mas meu coração aqui eu sou assim, pessoal. É tudo assim, é as surpresas de Deus, gente. E usa as pessoas, né, pra nos surpreender, claro. Isso. Vamos lá, então. Nós vamos passar para vocês o teatro que é do meu coração, que eu fiz quando eu estava em Santa Catarina.
Esse teatro tem uma linguagem muito simples, muito bacana para você entender o que é ataxia. Oi, Teca! Olá, Lica, como vai? Eu vou bem, e você? Tudo bem, Lica. Hein, e o que você tá fazendo aí? O que eu tô fazendo aqui? Como assim? Eu tô lendo. Mas você tá lendo o que, Teca? Não é possível. Eu tô lendo um livro. Ai, Teca, eu sei que você tá lendo um livro, tô vendo. Eu quero saber o que tá escrito no livro. Qual é o conteúdo desse livro? Bom. Agora você explicou, Lica. Esse livro, ele se chama A Menina que Não Esperava o Dia. E ele fala a respeito de uma menina com ataxia. É uma história real e uma história divinal. Ah, tá. Ah, tá o quê? Ataxia, Lica. A, T, T, A, A, X, X, I, I A. e A. Ataxia. Ataxia. E o que é ataxia? É de comer? Capaz, Lica, de comer. Ataxia é uma coisa que deixa coisado. Uma coisa que deixa coisado? Como assim? E o que é ficar coisado? Menina, presta atenção. Ficar coisado é parar de fazer as coisas. Parar de fazer as coisas? Ah, Teca! Então, é por isso que o relógio do meu pai parou de funcionar. Ele tava com ataxia. Agora eu descobri então por quê. Meu Jesus! Lica, presta atenção. A ataxia é uma coisa. Mas é coisa que dá em gente, não é coisa que dá em coisa. Que coisa! Ah, tá. Agora eu entendi. Mas... Entendeu nada, Lica? Vamos fazer assim? Aqui nesse livro, A Menina que Não Esperava o Dia, na última página tem um QR Code. E a gente pode entrar aqui nesse QR Code e ir pro canal Muito Além da Ataxia. E lá, sim, lá eu te explico direitinho o que é ataxia. Legal. Mas a gente vai entrar dentro do livro? Só assim eu vou saber como é que uma pessoa que não é coisa pode ficar coisada. Essa é a maneira leve que nós encontramos para apresentar algo que é tão difícil. E por que eu faço questão que esse banner fique aqui no meu quarto de gravação e que toda hora que eu entro aqui é o quarto onde eu faço os meus poemas. E toda hora que eu entro aqui, a primeira coisa que eu visualizo é esse banner. Porque até esse momento, a ataxia é algo que não tem cura para a ciência, não tem cura para o homem. Toda vez que eu olho para esse banner, eu sei que eu preciso mais do que nunca contar com a misericórdia de Deus. Então, é a esse sentimento que me remete esse banner. Não é sentimento de tristeza, não é sentimento de decepção, não é sentimento de por que eu? Não. Se a minha mãe teve, se meus tios tiveram, se meus irmãos tiveram, eu pergunto sim, pra quê? Pra que eu, Deus? É isso. Toda vez que eu olho para esse banner, eu sei que o meu possível eu estou fazendo.
e que eu preciso contar com o impossível que vem de Deus. Porque quando eu olho para o passado, vejo que Ele me levou. Sinto o meu peito apertado, lá no fundo uma dor. Quando eu olho para o futuro, vejo o que me espera lá. Essa dor então aumenta, dá vontade de chorar. Mas quando eu vivo o presente, sem receio, sem pudor, sinto o meu peito mais leve, preenchido de amor. E então elevo a Deus uma prece sem rancor, e agradeço a Taxia por quem ela me tornou. Charlane, faça a nossa oração de despedida, desejando para as pessoas que estão aqui, que estiveram aqui, que estarão aqui algum momento, algum dia nessa live, desejando a elas que elas possam sempre se preocupar com essa conexão, com esse carregar de bateria, e observem se na sua oração Deus está respondendo, Deus está escutando. E quando você sabe isso? Quando você conecta e vê que está carregando a sua bateria. Muitas pessoas me perguntam, falam assim: Irene, mas eu não consigo falar com Deus. Eu não consigo ouvir a Deus. E aí, sabe o que eu digo? Não se preocupa. Ué, estranho, Irene, não me preocupar, não. Porque Deus vai cobrar de quem ouve. Se você não está ouvindo o que Deus está falando com você, Ele não vai cobrar de você. Mas ai daquele que ouvir e não obedecer. Ai daquele. Boa noite. Vamos ficar então, vamos fechar esse momento com a oração da Charlane. Senhor Jesus, eu já quero te louvar, te agradecer por este momento que nós passamos juntos, eu e a Irene, todas essas pessoas que estão lá do outro lado nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós, poderosamente, grandemente, na nossa casa, na nossa família. Que chuvas de bênçãos e de graças sejam derramadas e que nós possamos cada vez mais estar conectados, Senhor, em intimidade com a Tua palavra, com o Teu amor. E a cada dia fazer uma experiência nova desse amor misericordioso que é o Seu, Senhor. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Amém, que o Senhor seja o centro de todos os nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa casa, nosso trabalho. Que nós colocamos o Senhor no centro, que é o Seu lugar, Senhor, e no nosso coração, que é onde o Senhor faz morada, é onde o Senhor habita em nós, é no nosso coração. Por isso, Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer o Teu santo nome e dizer cada vez mais que nós te amamos, nós te adoramos. Por isso, queremos que o Senhor seja cada vez mais o centro das nossas vidas. Por isso, quero te louvar, te engrandecer e proclamar Tua vitória em mim. Ser todo Teu é o meu prazer. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro, Tu és
da minha família, da minha família, do meu lar, do meu lar, do de meu tudo em trabalho, mim. de tudo em mim. Tu és o centro, Senhor, de nossas vidas. Escolha. Escolha Jesus como esse centro e convide. Não vá dormir essa noite sem convidar. Vem, Senhor, toma o lugar que é teu. Faz da minha vida o centro da tua morada. Beijo do Ministério IA para todos vocês.